Olá, bem-vindos ao meu canal, é o professor Costa. Hoje vamos ver a equação cartesiana da reta. Então, temos aqui a nossa equação cartesiana, se virem, é x menos x0 sobre v1 igual a y menos y0 sobre v2 igual a z menos z0 sobre v3. O x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto e o v1, v2, v3 são as coordenadas do vetor. Então, neste caso, escrevo a equação cartesiana da reta, que passa pelo ponto A com coordenadas 1, 2, 3 e tem a direção de V com coordenadas 4, 5, 6. Então, reparem, a fórmula é simplesmente x menos x0 sobre V1 igual a y menos y0 sobre V2 igual a z menos z0 sobre V3. É simples substituição. Então, reparem, este que tem as coordenadas do ponto, este é o x0, este é o y0 e o 3 é o z0. As coordenadas do vetor, então este é o v1, v2, v3. É só substituir. Então, reparem, fica x menos 1 sobre 4 igual a y menos 2 sobre 5 igual a z menos 3 sobre 6. É só isto, neste caso, porque ela não é assim sempre tão simples. Reparem, aqui ficou assim porque as coordenadas do vetor, nenhuma delas é zero. Então, há três casos, não é? Que é, nenhuma das coordenadas do vetor é zero, depois o segundo caso, uma das coordenadas do vetor é zero, e o terceiro caso, duas das coordenadas do vetor é zero. De resto, é sempre igual, são simples aplicações, simplesmente tem que obter o vetor e o ponto de alguma forma. Isso é que é necessário. Mas assim, tendo o ponto e tendo o vetor, há três casos. Um em que nenhuma das coordenadas do vetor é zero, o segundo caso em que uma das coordenadas do vetor é zero, e o terceiro caso em que duas das coordenadas do vetor é zero. Então, vamos ver o segundo caso. Então, temos agora o caso em que uma das coordenadas do vetor é zero, o ponto é o mesmo e o vetor é diferente, tem a coordenada em si a zero. Então, reparem, o mais usual seria que fossem fazer isto, que não podem fazer, mas então ficava x menos 1 sobre 4 igual a y menos 2 sobre 5 igual a z menos 3 sobre 0. Esta situação aqui não pode. Não podem fazer. Ok? Não podem fazer. Quando há um zero, como vos tinha dito, é diferente. Então, fica assim. Reparem. O que não tem zero, os que não têm zero, que é x menos 1 igual a y menos 2 sobre 5. E o que tem o zero, que é o z, fica z menos 3 igual a zero. E esta é a equação da reta. Reparem, se vos aparecesse a equação da reta assim, e eu vou pôr aqui de outra forma, muito parecido ainda, mas i z igual a 3. Reparem, se vos aparecer a equação da reta assim, e vos pedirem um vetor, já sabem que o vetor vai ser 4, 5, e o z que não está na equação, fica 0. O ponto, já sabem que é o 1 do x, 2 do y e o z é 3. Vos aparecer uma equação deste género com o pedido de ponto e vetor. Agora, o último caso, que é o terceiro caso, tem a ver em que as duas coordenadas do vetor são zero, ou seja, temos duas coordenadas do vetor a zero. Se for o ponto, não tem problema. Até vou pôr depois fazer um quarto exemplo em que um dos pontos tem coordenada zero. Então vamos ver agora um vetor com duas coordenadas a zero. Então temos aqui um novo exemplo, número 3. O vetor já tem duas coordenadas a zero, que é o x, a sua coordenada em x e a coordenada em z. Então, a equação, se seguissem aquela que está ali na esquerda, ficaria assim, que não podem escrever. Y menos 2 sobre 5 igual a z menos 3 sobre 0. Isto não podem apresentar assim, de forma alguma. Não pode ser. Então, reparem, quando há duas coordenadas a zero,
Quando há duas coordenadas a 0, aparece simplesmente estes que não têm o vetor. Porque a reta, neste caso, está a seguir a direção do eixo ou y, porque só tem coordenada em y. Então, a equação da reta é tão simplesmente como isto. X menos 1 igual a 0 e z menos 3 igual a 0, que é a interseção de dois planos. Fica x igual a 1 e z igual a 3. Esta é a equação cartesiana da reta. Reparem, se vos pedissem, vamos andar ao contrário, que é fácil de ver, se vos pedissem um vetor, então o vetor pode ser, reparem, o que é que falta ali? Falta o y, então o vetor pode ser 0, 1, 0. Porquê é que eu pus 1 e não pus 5? É indiferente, porque o 0, 1, 0 é assim, e o 0, 5, 0 é igualzinho, só que é maior, mas a direção é a mesma. Então posso pôr o 0, 1, 0, que é o mais normal. O ponto é que já não. O ponto, então tenho que pôr, para o x, tenho que pôr 1. Para o y, posso pôr qualquer ponto me serve, porque não tenho condição para ele. Sei que ali é 2, mas se me pedirem um ponto, por exemplo, posso meter 7, 10, 5, o ponto que for. O z é que tem que ser 3, ou seja, os pontos fixos é este e este. O outro pode ser qualquer um, ainda que nós viemos aqui com o 2, mas ele, como a reta tem a direção do eixo ou y, claro que o percorre, por isso é indiferente. E a partir ali do 1, 2, 3. Então vamos ver o último caso, em que uma das coordenadas ou duas coordenadas do ponto é 0, aí não faz diferença nenhuma, não há casos nenhuns, é sempre o primeiro, o segundo ou o terceiro caso, consoante o número de zeros que o vetor terá. Então vamos ver outro caso. Então uma nova reta, é muito parecida ao primeiro caso que nós vimos, porque nenhuma das coordenadas do vetor é 0, só temos que estar atentos às coordenadas do vetor, a ver se alguma delas é 0. Então a equação é tal x menos x0 sobre o de 1 igual a y menos y0. Vou pôr v, porque tinha posto na fórmula v. V1, V2, z menos z0 sobre V3. Então é só substituir, fica x menos 0 sobre 3 igual a y menos o y0, que é quanto? 2, sobre 5 igual a z menos o z0 sobre menos 2. Pronto, a equação fica assim, x sobre 3, y menos 2 sobre 5 igual a z sobre menos 2, ou até podia pôr menos 2z. E tenho já aqui a minha equação cartesiana da reta. São conceitos simples, mas espero que tenha sido útil e que tenham gostado do vídeo. Se for possível, ponham gosto e subscrevam o canal.